Havendo um número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Paulo Pinheiro para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Oi, vereador, tudo bem? Paulo não estava aí para ler? O Paulo não vem? Vereador, tem que sentar um Chiquinho. Faz a leitura da ata. O senhor lê a ata. Paulo não quis fazer a leitura. Refazendo a fala, convido o nobre vereador Chiquinho Brazão para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 68ª sessão ordinária, em 30 de agosto de 2016. Na presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, e professor Rogério Rocal, a convite. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Rosa Fernandes, Tereza Berg, Jim Pereira, Raymond, Etis Zanata, Babá, professor Rogério Rocal, Dr. Gilberto, Tânia Basto, Rafael Luiz de Freitas, Renato Cinco, Jorge Felipe, Márcio Garcias, professor Osto, Zico, Jefferson Moura e o professor Célio Luparelli. Às 17h, assume a presidência o senhor vereador professor Rogério Rocal, a convite, cuja ordem do dia é a continuação da designada anteriormente encerrada essa sessão, às 19h05. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador Edson Zanata, que dispõe de 10 minutos. Excelentíssimo senhor vereador, professor Rogério Rocal, senhores e senhoras, ora presente neste plenário. Senhor presidente, a minha fala nesse primeiro momento diz respeito às circunstâncias de que na semana retrasada eu fiz um expediente protocolizado junto ao nosso secretário municipal de Habitação e Cidadania, Sérgio Veiter, e anteriormente a esse expediente que foi devidamente protocolizado, também protocolizei expediente junto à nossa Defesa Civil Municipal, consequentemente a DSO, a Diretoria de Serviço Oeste da Companhia Municipal de Limpeza Urbana, a Conlurb, da Secretaria Municipal de Conservação e Serviço Público, após guarnição do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro, numa missão de socorro, ser deslocado até um complexo residencial do programa Minha Casa Minha Vida, Vivendas da Rosa e Vivenda das Orquídeas, na Estrada do Campinho. Senhor presidente,
é até de lamentar que muitas das vezes quando uma empresa se habilita e ganha uma licitação para entrar na questão da execução da obra de um potencial complexo residencial, deveria adotar medidas de cautelas preliminares e básicas, o que não ocorreu nesse condomínio, porque praticamente frontal aos prédios tem uma plantação de eucaliptos, e esses elementos arbóreos, a qualquer movimentação de vento, e não estou falando ventania não, vento, até porque as raízes desses elemento arbóreo não penetra muito no solo, fica sobre área rochosa. Pois bem, no sábado retrasado, um desse eucalipto caiu sobre o 5º andar de um prédio Minha Casa Minha Vida. Graças a Deus não vitimou ninguém, nenhuma pessoa, mas destruiu a parte do telhado e parte frontal de paredes do prédio. O tronco, senhor presidente, a gente não consegue abraçar o tronco desse eucalipto. Esse foi um deles, mas existe no mínimo mais uns 8 eucaliptos que estão na iminência de serem projetados numa trajetória de queda sobre os prédios residenciais. Então, a minha preocupação nesse momento é que nós vimos aí a água derrubar parte de uma passarela construída na nossa orla marítima da nossa zona sul do Rio de Janeiro, que vitimou pessoas que por ali transitavam. O que eu estou aqui denunciando, o que eu estou aqui noticiando, que é um fato que qualquer segmento da prefeitura, em loco, constatará o fato da inadmissibilidade da construção daqueles prédios, ou se buscar recurso através do INEA, ou de qualquer órgão ambiental, na questão da compensação, de tirar aquelas árvores de lá, porque senão daqui a pouco, uma já caiu, e existem mais 2 pelo menos, numa possível trajetória de queda, e aí vão vitimar pessoas, e vai levar certamente alguma ofensa à integridade física, se não tirar a vida de pessoa inocente, que recebeu, ou por remoção, ou por pagamento mensal, apartamentos decentes, e aí esse apartamento Minha Casa Minha Vida, remota também uma entrega recente aí numa situação lamentável. Mas essa situação lamentável que ocorreu recentemente, não chega nem aos pés a circunstância de poder levar a óbitos pessoas inocentes, adultos, pessoas da terceira idade, crianças e adolescentes. Então, eu estou aqui nesta forma, manifestando de uma forma veemente essa preocupação, porque o Corpo de Bombeiro voltou ao local, mas não é ele o órgão competente para executar a poda ou remoção dessas árvores. Eu cientifiquei ao nosso subsecretário de Defesa Civil o fato. Os moradores ainda estão aguardando com temeridade a chegada do segmento oficial para dar um laudo técnico em decorrência da possibilidade ou não do tombamento dessas árvores sobre esses prédios, esses blocos residenciais. Porque, salvo o maior juízo data vênia, eu não entendo como um segmento de uma empresa que tenha o seu know-how, que tenha a sua especialização em construir esse tipo de equipamento, esses prédios Minha Casa Minha Vida, iriam deixar junto aos prédios esses pés de eucalipto. Então, eu não poderia deixar de manifestar tal fato e solicitar ao nosso secretário municipal de habitação, já que ele tem o segmento de fiscalização, já que o programa Minha Casa Minha Vida é uma obra ligada à Secretaria Municipal de Habitação e Cidadania, e que houve uma omissão, Não estou dizendo se foi do atual secretário,
mais de segmento da secretaria dele, já que num curto lapso temporal nós tivemos 3 secretários naquela pasta, mas que é inadmissível a permissibilidade de deixar esses elementos arbóreos, esses eucaliptos, bem próximo à estrutura de elevação de prédios de 5 andares. Quer dizer, está lá o telhado todo destruído, parte de paredes danificada, poste que foram derrubados, antenas de residências. E aí? Será que a taxa condominal vai cobrir esse prejuízo? Então eu acho e peço ao nosso nobre, excelentíssimo senhor secretário municipal de Habitação e Cidadania, que determine também fiscalização, uma equipe técnica para se deslocar até esse condomínio, que em outras épocas eu já denunciava também a circunstância de que esses 2 condomínios, outros que foram construídos pela empresa Novo Lar, não tem espaço adequado próprio para a prática de esporte. É lamentável o espaço que essas pessoas têm, né, para utilizarem atividades esportivas de lazer. E agora, pior do que isso, é a circunstância de uma árvore que a um vento foi projetada sobre o telhado do prédio. E se fosse um prédio com menos elevação, de 3 andares ou casa, certamente nesse momento nós estaríamos registrando a circunstância de vítimas até fatal, porque o tronco, né, que caiu lá em cima não tinha uma espessura tão forte como é até uma certa altura desse elemento arbóreo. Então, eu não poderia deixar isso para solicitar ao nosso subsecretário de Defesa Civil, assim como ao secretário municipal de Habitação e Cidadania, que verifique isso. Vivendas da Rosa e Vivenda das Orquídeas, na Estrada do Campinho, área da AP5.2, em Campo Grande. Então era isso, senhor presidente, que nesse primeiro momento eu tinha aqui a manifestar. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Com a palavra franqueada, o nobre vereador Edson Zanata, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, como líder da bancada do Partido dos Trabalhadores nessa casa, eu vim manifestar, né, lamentar o ocorrido nessa data, o último dia do mês de agosto, dia 31 de agosto, quando, né, o Senado Federal decidiu efetivamente extinguir o exercício do cargo, né, da senhora presidenta Dilma Rousseff, uma mulher eleita, a primeira mulher eleita para presidir essa nação, com milhões e milhões de votos. Sucedeu o governo do PT, governo de Luiz Inácio Lula da Silva, e que a gente vem acompanhando mobilizações no Brasil inteiro. Ora, mobilização a favor do impeachment de entidades organizadas da sociedade civil e de muitos partidos que se englobaram a esse movimento, e por outro lado, mobilizações de um partido junto com um segmento ligado a entidades sindicais, para mostrar o tempo todo que, novamente, o país sofre esse processo do impeachment, onde uma pessoa eleita pelo sufrágio do voto popular é tirada do poder. E aí, a gente vem acompanhando circunstâncias pormenorizadas de que é um golpe, de que a formalidade do procedimento amparada por decisão do Supremo Tribunal Federal foi legal, mas, acima de tudo, fica a discussão, né, que de
O tambor de ressonância que conduziu todo esse processo é uma pessoa que está também muito envolvida em tudo que ocorreu de nefasto, tudo que ocorre no meio da corrupção dentro desse país, né? Então, eu tenho aqui a manifestar, né, um ato de manifestação de tristeza pela saída da forma como saiu desta mulher, uma mulher que conduziu esse país num mandato inteiro e nesse segundo momento sofre essa reprimenda política de um modo geral. Não foi uma decisão unânime, foi uma decisão de maioria pelo regimento que a levou, né, a perder o seu mandato. E de alguma forma, senhor presidente, deixar bem claro aqui que a gente não sabe como essa nação vai sobreviver, porque o atual presidente, que agora passa a ser presidente da nação, também está envolvido, né, em processos políticos, em circunstância muito, né, duvidosa. E Deus queira que não, porque a gente tem ouvido na mídia, né, que o nosso ex-presidente da Câmara diz que se cair, se houver privação da liberdade, muita coisa vai ser jogada no ventilador. E aí, né, essa coisa que vai ser jogada no ventilador vai cair, né, vai vir de cima para baixo, e certamente nós, né, que temos um mandato aqui na esfera do Legislativo Municipal, temos acompanhado e temos conhecimento, né, pelo menos que seja de uma forma não tão pormenorizada, mas a gente sabe, né, que um deputado federal que viaja o país inteiro para buscar, né, o apoio, né, para finalmente ser eleito o presidente daquela casa legislativa, certamente tem muito, né, a detalhar, e tem muita gente que de repente está com o rabo preso, né? Tem muita gente que está devendo, tem muita gente que levou um faz-me-rir. Então, a gente tem a nossa imunidade da palavra, pelo menos no nosso município, e eu não poderia deixar de externar e lamentar, né, a forma como foi conduzida essa circunstância, até porque nós sabemos que muitos dispositivos no Executivo, seja estadual, né, ou até estaduais de um modo geral, ou no âmbito municipal, são levados a cabo sem a manifestação das Assembleias Legislativas e das próprias câmaras municipais. Passam como nuvens brandas no nosso país essas circunstâncias detalhadas. Então, com isso eu quero dizer que, pelo crime que ela está neste momento sendo imputada, ela que não tem um tipo penal na nossa legislação que perdura desde 1940, o crime de impeachment, mas, né, as circunstâncias que levaram a este fato, eu não poderia deixar de manifestar neste momento. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra continua franqueada. Não havendo vereador que se manifeste, a presidência suspende os trabalhos até às 15h40. Está suspensa a sessão. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16h. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminado o tempo destinado ao grande expediente e não havendo matéria a ser examinada no prolongamento, passa-se a ordem do dia. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, o nobre vereador Jefferson Moura. Gostaria de solicitar a verificação de quórum dessa sessão, senhor presidente. Solicitada a verificação de quórum. Vou proceder à verificação de quórum. Primeira bancada. Contando com o professor Célio Parelli, 1, 2, 3,
4, senhores vereadores. Segunda bancada. 1, 2, senhores vereadores. Segunda bancada, 3 senhores vereadores. Refazendo a fala, a vereadora Tereza Berg. Quarta bancada, 1, 2, 3 senhores vereadores. Quinta bancada, 1 senhor vereador. Mesa 1 vereador. 12 senhores vereadores. Infelizmente, não há quórum para prosseguimento dos trabalhos. A presidência convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.